elas são recebidas, Marcos, de forma presencial na Secretaria do Departamento detentor da vaga de seu interesse, entre os dias 19 e até o dia 26 de junho. O processo seletivo constará de 2 tipos de avaliação: avaliação didática, essa de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos de natureza apenas classificatória. Ou seja, você teve aí, junto com seu concorrente, uma boa classificação na prova de avaliação didática, então na prova de títulos, de repente, você pode ter um melhor resultado. É provável que as provas, Marcos, elas devam ocorrer entre os dias 1º e 3 de julho, isso aí vai depender de cada campus. Caicó, Natal e Santa Cruz devem elaborar esse calendário, mas eu volto a insistir que o processo seletivo, a sua inscrição, será recebido de forma presencial na secretaria de cada departamento. Nas áreas de análise de sistemas e tecnologia da informação, tem uma vaga, educação matemática, didática e tecnologias da educação e atenção fisioterapêutica em aparelho locomotor. Jornada de 20 a 40 horas e os salários R$ 2.236,30 a R$ 6.200,14. Bacana. Então tá aí uma oportunidade. Claro que é apenas de caráter transitório, a gente entende por ser um processo seletivo, Marco, mas é uma oportunidade, de repente, do cidadão com formação acadêmica de já iniciar esse seu trabalho junto à universidade. Ok, você volta amanhã, não é isso? Amanhã com mais informações. Um abraço a todos. 7h20, confirmando 7h20, Alexandre Costa volta amanhã com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Por Dentro dos Seus Direitos é assunto para o subcoordenador do PROCON aqui no nosso Rio Grande do Norte, Dr. Márcio Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio Leonardo, estamos na época junina, né? E muitas pessoas têm dúvidas com relação, por exemplo, aos fogos de artifício. Quais são os direitos, né, que o consumidor tem, por exemplo, quando você compra um chumbinho, uma bomba que falha, né? Você compra uma caixa de chumbinho para sua criança, na embalagem diz que vem 30, quando você vai contar só vem 20. Tudo isso se enquadra também no direito do consumidor? Marcos, com certeza se enquadra, meu amigo. Olha, o direito do consumidor ele é muito amplo e ele atua irrestritamente em qualquer relação de consumo, seja a compra de um produto ou a contratação de um serviço. Ou seja, o direito de quem compra uma caixa de chumbinho, uma caixa de traque, de outros tipos de fogos, de foguetões, é o mesmo direito, Marcos, de quem compra uma televisão, uma geladeira, um computador. Então, quais são os direitos? Primeiro, é de você ter naquele produto a qualidade que dele se espera. O segundo é o de que a oferta publicitária seja cumprida de fato, certo? Você está muito bem, você deu uma lembrança aí de nossa infância. Quando, na infância, na verdade, ninguém podia comprar uma caixa de traques, né? Uma caixa daqueles fogos, mas a gente comprava de unidades, 5, 10, a gente não tinha dinheiro para isso. Quando juntava ali 5, 6 colegas de amigos de rua, da mesma rua, aí você comprava uma caixa daqueles fogos, que na caixa vinha anunciando 100 unidades, certo? E você comprava, descobria que tinha 80, 85, 86. Desses 85 que tem, já faltando alguma parte, era comum 30 falharem. Você tentava explodir aquele artefato e ele não explodia. Você compra ali a caixa de chumbinho, tem geralmente aquele pó de madeira dentro, aquela serragem ou areia. Esse pó, essa serragem, é necessário para que os artefatos não explodam, não entre combustão entre eles, não só no toque de um com o outro, certo? Mas não pode ser usado de forma a enganar o consumidor, a deliberadamente diminuir a quantidade de fogos. Por exemplo, no chuveirinho, todo mundo conhece, ele tem uma quantidade de areia. Aquela areia que para a criança não queime a mão quando quando ele acende aquele artefato, mas não pode ser uma quantidade tal que leve o consumidor ao engano, certo? Não se pode usar uma data comemorativa, uma data festiva, para enganar o consumidor, de forma nenhuma. O consumidor ele tem sempre que ser privilegiado. E nessas épocas festivas, onde somos levados a comprar esse tipo de produto, ou seja lá qual tal produto for, eu acho que mais ainda o direito tem que ser garantido, certo? Ou seja, em relação à quantidade, os produtos que vêm lacrados, porque alguns fogos você compra e são expostos à venda, que você vê no momento ali a quantidade que está sendo exposta à venda. Então, nos que são lacrados em caixa, a quantidade tem que ser garantida, certo? O correto mesmo era que viesse a mais, já que há o perigo de um ou outro falhar, certo? Então, a quantidade tem que ser garantida, o uso, a durabilidade de cada produto, a segurança, isso é muito importante, ele tem que ter a segurança e a qualidade que dele se espera, certo?
E o direito do consumidor é padrão, você comprar uma caixa fechada que anuncia 100 unidades do produto e por acaso ali só vê 85, o vendedor, ele é responsável por repor aqueles 15 que faltaram. Aqueles que falharam, que você pode levar de volta, eles têm que ser substituídos. Se o vendedor se negar, ele pode estar sendo inclusive manejado no PROCON. A responsabilidade é solidária entre quem fabrica e quem vende, certo, Marcos? Ou seja, isso evita que primeiro, o vício, o problema, ele pode ocorrer. Ocorre, por exemplo, no celular, na geladeira, mas o que se quer evitar é a tentativa deliberada de enganar o consumidor. Isso não pode acontecer. Não pode, numa caixa ali de 100 unidades, alguns propositadamente não terem pólvora para economizar, para gerar mais lucro nessa venda, certo? Ou seja, o direito do consumidor, que nós batemos aqui toda terça-feira, para todo produto, serve também para os fogos de artifício no período junino e em qualquer época do ano. Eu sei que é difícil você provar, por exemplo, mas se você compra bombas e elas não funcionam, né? Elas falham, por exemplo, você pode trocar esses produtos? Tem que trocar, o vendedor tem que trocar. Se você chegar lá e apresenta o que é que vai ser pedido, ou nota fiscal ou um recibo. Então, olha, Marcos, parece muito distante, mas toda negociação tem que ser comprovada por algum documento, certo? A gente sabe que a gente sempre foi acostumado a correr lá com a moeda. Às vezes nós fazemos várias compras, uma atrás da outra, mas enfim, esse documento fiscal, ele é uma garantia também para quem vende, certo? Se quem vende não está entregando nenhum documento fiscal, ele está correndo o risco de alguém comparecer para trocar um produto que não foi ele que vendeu. Ou seja, além de ser um documento obrigatório, ele vai garantir que só o produto que você vendeu, que o vendedor colocou ali à venda, se apresentar algum vício, seja substituído. Ou seja, isso que parece tão distante, parece uma brincadeira, na verdade é uma defesa de quem está vendendo. Porque você não quer, por exemplo, ser notificado, receber uma notificação do PROCON ou uma intimação judicial, uma citação no processo. Isso não é agradável, pode acontecer. É um tempo de festa, ninguém está procurando confusão, ninguém está procurando abrir processo. A gente quer dançar quadrilha, tomar o quentão, comer o milho assado e não tá batendo a cidade cidadão para manejar uma reclamação nem procurando a justiça. Mas também é frustrante você Exatamente, Marcos. Você comprar um peito de velha, por exemplo, ele falhar, né? Exato. Você compra um produto ali de 50 centavos, 15 centavos, ele falha. Você imagine, Marcos, quando falha um vulcão que é bem mais caro, um foguetão que custa R$15, que é muito mais caro, né? Ou seja, o produto tem que ter a qualidade. Então, quem expõe à venda tem que conhecer o fabricante e a qualidade do serviço que o fabricante coloca naquele produto, certo? Ou seja, se você procurar o fabricante mais barato de fundo de quintal que faz de qualquer jeito, você vai estar se solidarizando com toda a falha que tem ali. Então você que foi obrigado a trocar, que o vendedor que foi obrigado a trocar, depois ele vai procurar o fabricante para repor a perda dele. O que tudo pode acontecer numa relação de consumo, menos o consumidor ficar em prejuízo ou ser enganado. Você já soltou peito de velha? Já. Interessante, né? Quem é que nunca soltou, né? Doutor Márcio Leonardo, vamos agora até Jardim do Seridó. A Jane Cristina pergunta: doutor Márcio, comprei um tablet pela internet, 2 anos, né? Nunca recebi. Quais seriam os meus direitos hoje, já que fiz o pagamento e não recebi o produto há 2 anos? Que coisa, hein? O direito dela se mantém vivo. Inclusive, numa questão judicial, o prazo de prescrição, num caso semelhante a esse, Marcos, é de 3 anos, certo? Então, Jane, primeira coisa que nós temos que descobrir... 3 anos como assim? Se ele passar 3 anos, ela perde o direito? O prazo da prescrição judicial, certo? Judicial. O administrativo sempre pode ser manejado, Marcos. Em alguns casos, são casos em que os produtos podem causar risco à vida ou à integridade física do consumidor. Esse período ele vai até 5 anos. E no caso do vícios ocultos, o prazo é de 5 anos de quando você descobre o vício. Ou seja, ela tem como reclamar. Já passou muito tempo. Existe um ditado jurídico, Marcos: ius non succurrut dormientibus. O direito não socorre a quem dorme. Então nós não podemos deixar que o erro ele vá demorando, porque cada dia que passa fica mais complicado para você. Ninguém sabe se a empresa que ela comprou ainda existe. O primeiro passo dessa situação de Jane, da ouvinte, é saber, descobrir se a empresa que ela acha que comprou realmente foi a que vendeu. Porque muitas vezes você faz a compra na internet, você está mexendo no Facebook e aparece ali anúncio de Americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza, com preços muito bons, abaixo da realidade, e na verdade não são essas empresas que estão vendendo.
certo? São páginas falsas, páginas criminosas, e quando você compra aquele produto e faz o pagamento, o dinheiro não vai para essas empresas. Essas empresas não têm nada a ver com isso. Nesse caso é muito difícil solucionar o problema. Em outros casos, você está realmente na página, no site virtual, no sítio de uma dessas empresas, e no momento da emissão, por exemplo, de um boleto de pagamento, devido a um vírus que existe ou no seu computador ou no sistema da empresa, é gerado um boleto falso, e quando você efetua o pagamento, o dinheiro não vai para a empresa. Nesse caso, Marcos, já há a responsabilização da empresa, porque ela tem que garantir também a segurança do seu serviço, certo? E se a compra dela foi correta, uma empresa que existe, foi uma compra legal e o produto não chegou, ela pode ainda hoje estar pedindo o cumprimento da oferta. Vai ser até difícil que chegue o mesmo produto, porque não existe mais em estoque, com certeza. Então ela pode exigir a restituição da quantia que foi paga. Se foi provado que essa venda foi enganosa, ela depende do motivo de nunca ter chegado esse produto, ela pode exigir essa restituição até em dobro, certo, Marcos? Ou seja, tem muita coisa que pode fazer, desde que a ouvinte procure o PROCON ou o Poder Judiciário. Se não procurar, é o que eu sempre digo, sempre que se maneja uma reclamação, os consumidores eles costumam perguntar qual a chance que tem de dar tudo certo. A resposta que eu dou é sempre a mesma. Você tem 100% de chance de não resolver nada se você não fizer nada. Colocou, abriu a reclamação no PROCON ou abriu um processo judicial, vai deixar chegar até o fim. Tudo vai ter meio a meio, porque você abre dando sua palavra e a empresa vem contestar ou vem fazer um acordo. É meio a meio. Mas se você não procurar o seu direito, é certeza que ele nunca será efetivado. Tem uma pergunta aqui, eu acho que não cabe muito no direito do consumidor, mas eu não gosto de deixar o nosso ouvinte sem resposta. Vamos tentar ajudar aqui o nosso ouvinte, doutor Márcio Leonardo. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia aí, doutor Márcio. Mas, Dantas, aqui é Erivan que está falando. Eu queria me informar aí do doutor Márcio, porque aqui próximo à minha casa tem um rapaz que cria uns bode e os bode vivem lá na área da minha casa, certo? Aí eu fui falar com ele, ele não gostou. Disse que o meio da rua é público, agora eu acho que a área da minha casa não é não. Eu queria saber dele se eu tenho o direito de reclamar ou de dar fim aos bodes, alguma coisa assim. Certo? Obrigado. E aí, doutor Márcio Leonardo? Olha, Marcos, realmente não é direito do consumidor, não existe relação de consumo aí. Mas hoje, olha, o Código de Postura Municipal, ele estabelece regras para a criação de animais. Dentro de determinadas áreas urbanas, é proibido, por exemplo, a criação de porcos, de caprinos, certo? Ovinos e caprinos. E às vezes, dependendo da área, da distância, essa criação é permitida. Do jeito que está acontecendo com o ouvinte, independentemente de ser permitido ou não, já que está dando prejuízo a ele, isso não pode acontecer. Erivan não pode dar fim aos bodes, certo? Não pode, porque isso aí poderia configurar um crime, poderia ser um exercício arbitrário das próprias ações, um exercício irregular do seu próprio direito, certo? Embora você ache que tenha direito, a gente não pode fazer. Sempre nós temos que procurar o socorro do poder público. O único exercício de direito particular que a lei permite é a defesa da propriedade, num ato imediato, ou a legítima defesa da vida, certo? Que não é o caso. Todo prejuízo que o ouvinte esteja suportando, ele é indenizável. Até a chateação, Marcos, até a chateação, uma sujeira que o animal faz, que não dá prejuízo financeiro, mas isso é indenizável. Se houve algum prejuízo financeiro, também é indenizável, certo? Então eu oriento o ouvinte a procurar a prefeitura, certo? Lá, não sei se vai ser obras, tributação, ele vai procurar o local adequado e ele vai saber se é legal ou se é ilegal a criação desses animais nessa localidade. Ele pode fazer a denúncia, certo? E judicialmente, isso aí seria necessariamente judicialmente, ele pode discutir alguma reparação por todo esse dano que ele está sofrendo. Pode ser uma chateação, uma raiva, ou pode ser um prejuízo financeiro também. Nada por impulso, agir dentro da legalidade, né? Não, de forma nenhuma, porque você perde seu direito quando você age contra o direito. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos e Márcio. Marcos, ontem eu estava abastecendo no posto de gasolina, aí chegou um menino para abastecer. Falei, se você quer a nota fiscal, só naquela bomba. É correto isso? Botar uma bomba só para nota fiscal e as outras não poderem imprimir a nota fiscal? Eu fiquei imaginando assim com essa dúvida, se isso é correto. Obrigado. Ok, se liga na pergunta da nossa ouvinte, porque também aqui eu já me deparei muito com isso. Você vai colocar a vista, é nessa bomba aqui. Você vai colocar a prazo, é nessa bomba acolá. É correto isso? Uma bomba para cada opção no posto de gasolina? Marcos, uma coisa muito importante. Você vê que a ouvinte talvez não seja formada em direito,
não seja advogada, mas ela conhece o direito dela, ela sabe que tem alguma coisa errada. Geralmente, quando alguém procura o PROCON, não importa se você é médico, dentista, engenheiro, dono de casa, motorista, alfabetizado, não alfabetizado, geralmente quando a pessoa acha que está sendo afrontada em seu direito, realmente está. Marcos, vou começar com a sua pergunta, sobre haver uma pomba para pagamento em dinheiro ou outra para pagamento em cartão. Hoje, isso é permitido, graças ao nosso presidente Temer, desde dezembro de 2016. Desde o momento que se permitiu que houvesse diferença de preço para a mesma modalidade de pagamento, nesse caso a modalidade à vista, e as formas de pagamento são dinheiro, débito ou crédito, a gente não tem como manejar a alteração do valor da bomba para cada forma de pagamento. Então, o estabelecimento que optar por dar diferença de valores, ele vai ter primeiro que divulgar de forma clara ao consumidor, para o consumidor saber qual é a bomba mais barata, certo? Saber qual é o valor do produto e quais são os descontos, se ele optar por pagar em dinheiro, ou vencimento, ou débito, ou crédito parcelado. Isso é confuso porque antes de 2016, antes de dezembro de 2016, era totalmente proibido. Qualquer fiscal do PROCON multaria o posto onde houvesse bombas com preços diferentes. Hoje não, hoje, devido à medida provisória que já foi convertida em lei, essa alteração é permitida. Na pergunta da ouvinte, você estabelecer uma bomba onde eventualmente o valor que se cobra, que se paga é mais caro, para que ela tenha direito ao documento fiscal, isso inclusive é um crime federal, porque o documento fiscal, a nota fiscal, tem que ser emitida sempre. Nós estávamos agora há pouco falando dos fogos de artifício do São João, ou seja, você compra uma caixa de trapo, uma caixa de chumbinho, em tese é para ter documento fiscal, nota fiscal, recibo ou qualquer documento que comprove aquela venda, certo? Então muito mais era no posto de gasolina, quando você paga com cartão ou com dinheiro, onde as compras são bem mais altas. Então, seja qual for a quantidade que você abasteça, seja qual for o valor que você gaste, essa venda ela tem que ser registrada em documento. Não é obrigado que seja a nota fiscal. Pode ser nota fiscal, documento fiscal, um documento auxiliar, um recibo, mas tem que ser registrada, certo? E o correto é o consumidor nem ter que pedir, é que seja entregue a ele de qualquer maneira. O correto é o consumidor pagar e sair, e o frentista não aparece que vai sair aqui a nota fiscal. Então, a prática aí é indevida, certo? Se houver diferença de preço para a emissora da nota fiscal, isso é crime contra o consumidor, é caro, e a negativa da entrega do documento fiscal pode configurar um crime federal, gera multa, gera uma série de infrações. A questão aí é que seja denunciado esse fato, porque realmente não pode acontecer. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Zé Otílio, né? O Otílio está aqui nos visitando, gerente do Banco do Nordeste do Brasil, né? Nos presenteou aqui com uma linda agenda do Banco do Nordeste. Otílio, eu quero que você volte aqui, viu, para falar sobre as linhas de crédito aí do Banco do Nordeste, né? Grande parceiro aqui do Sistema Rural de Comunicação. Otílio é uma figura, né? Gerente do Banco do Nordeste do Brasil. Doutor Márcio Leonardo, o ouvinte ligou para cá, disse o seguinte, para a gente fechar aqui a nossa participação por hoje, disse que ela comprou, obrigado Otílio, ela comprou um celular para uma filha dela, uma neta, e está pagando em 15 prestações. Só que a menina deu o celular caiu, né? E danificou o celular. E a loja disse que a garantia não cobre queda de telefone celular. É correto ser isso? Marcos, olha, o dano causado pelo consumidor, geralmente ele é excludente de garantia, certo? Até da garantia do fabricante. Quebra de tela, trincado. Inclusive, muitas vezes você dá uma queda no celular, quebra a tela, mas não danifica o celular em nada. Você vai usando, passa ali 1 mês, 2, 3, aparece um problema, um vício, que não tem nada a ver com aquela tela quebrada. Só que quando você manda para assistência técnica, ela recusa o seu atendimento, dizendo que houve mau uso. O mau uso ele é um excludente da garantia, sabe, Marcos? Em algumas garantias estendidas, existe a possibilidade de substituição por furto, roubo e quebra acidental, certo? Você não vai ter seu direito garantido se você jogar seu celular na parede, se você esbagaçar. Mas a quebra acidental, em alguns casos, ela é garantida na garantia estendida, certo? Quando a garantia ela é estendida, ela é similar do fabricante, não há cobertura. Nesse caso aí, a ouvinte não perde o direito de tentar, por exemplo, negociar junto à financeira, junto à loja e junto ao fabricante, fica mais difícil, sabe? Obviamente a gente pode tentar.
O PROCON ele é um órgão de acolhimento do consumidor e não de estipular regras e dizer onde está em direito ou não tem. O PROCON ele é um órgão de acolhimento do consumidor. Então, nesse caso aí, eu não vou dizer, não é impossível, é mais difícil a gente conseguir uma solução. Mas eu vou repetir o que foi dito agora há pouco. A certeza desse ouvinte não conseguir nenhuma solução para esse problema é não procurando. Se procurar, a gente tenta. Se não conseguir, paciência, tentamos um outro meio e lutamos até o fim. Obrigado por sua participação. Você volta terça-feira aqui no nosso quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Marcos, amigo, eu que agradeço como sempre. Dá tempo de mandar o cheiro? Vai lá, manda lá. Eu sou obrigado a mandar esse cheiro para minha namorada. Fazer as pazes, porque só né? pelo fato dela ser uma pessoa maravilhosa, por me suportar, me aturar, e diz inclusive que me ama. Né, que eu amo profundamente, estou muito feliz com o nosso relacionamento. Li, meu amor, que está em Poeira nos ouvindo, com certeza. Os beijos, abraços e cheiros do mundo todo. Mamãe, se mamãe não recebeu um cheiro e um abraço, mamãe que semana passada estava no Maranhão passeando, ela reclama. Então, mamãe, todos os cheiros e abraços para a senhora também, as duas mulheres da minha vida. Um abraço forte, Tomás Leonardo.